às vezes político, né, tem minado a segurança pública. Vou mudar de assunto. Para não te complicar, vou mudar de assunto, porque você foi um cara que frustrou a minha vida. Ah, é? É, porque eu sou instrutor de tiro das antigas. Então foi um cara que... O defensor do calibre .40, ó, tô mudando completamente de assunto. Poxa, aí, ó. Aí, 40 Smith Wesson. E aí a polícia aqui de Brasília tá recuperando, tá trocando do calibre para 9mm. Muito né? bom. E aí você escreveu um artigo que a gente publicou lá no Blitz Digital, www.blitzddigital.com.br, falando sobre a efetividade do calibre 9mm para atividade policial. Sim. Né? E como toda aquela história que o pessoal falava antigamente, ainda tem muita gente que fala. Fala ainda do Stopping Power. Stopping Power, que você transferia energia cinética para o corpo. Energia cinética, meu Deus. Como é que transfere essa travessa? Depois vai mesmo, né? Os caras estão errados, não. Mas, pô, eu ensinei isso pra caramba. Eu falei, cara, não, mas é porque isso? Mas era o que a gente sabia. Ensinaram pra você. Claro. O que acontece, né, meu? Ainda bem que você tocou nesse assunto, que agora, meu, começou. Vamos falar do teu assunto. Putz, mano. Sem te comprometer. Assunto palpitante, né? Eu realmente escrevi esse artigo aí, né? Os benefícios, né, do calibre 9mm frente ao calibre .40 Smith Wesson aí para o serviço, para atividade policial, né? E eu também tinha essa visão aí do Stopping Power porque me ensinaram dessa forma, né? Infelizmente, nas academias de polícia, né, tanto civis quanto militares aí, né, nas escolas de polícia, hoje parece que tá mudando ainda, mais a duras penas, né? Estão mudando isso daí, né? Criou-se esse estigma que a gente usa aí durante muitos anos aí do Stopping Power, né? Que para quem não sabe aí, é incapacitação imediata, né? Então com um tiro você incapacitaria o seu agressor. E na realidade não é assim que acontece, né? Então foi-se criada uma mítica em cima, né? Não, e como todo mundo conhece tiro pela televisão e pelo filme, exatamente, as pessoas têm certeza, inclusive promotor de justiça, juiz, que a maioria, pouco, tudo que ele sabe de tiro, ele viu na televisão. Então ele acha que o polícia dá um tiro e o cara joga o cara no chão a 2 metros, capota, explode o carro. Toda essa baboseira, né? Exato. O que ele não sabe que é como você dá 3, 4 tiros e o cara continuar vindo pra cima, por exemplo. Tem casos aí, inclusive no meu próprio artigo mesmo, tem um caso famoso que aquele caso da Pensilvânia, né? Exato, que o cara tá todo furado. O cara, ele tomou, gente, 17 disparos aí de fuzil, né? Mais 5 ou 6 disparos de calibre 40 Smith Wesson, né? Com munição Speer Goldot, que é uma munição top de linha, né? E ele tava com tiro de fuzil, né, no 5.56 por 45, né, para quem não conhece, um tiro de fuzil, e com munição Hornet Type também, né, uma munição forte, né. É munição de ponta, né? Munição de ponta, toda munição de qualidade, né. É que, tipo, não é num país que só tem uma fábrica de munição. Não, então, pra você ver, né, eu não estou falando nada, porque tem país por aí que só tem uma fábrica de munição. E munição de alta qualidade, né? O calibre 40, que é o calibre utilizado aí pelas maioria das polícias do mundo, né? E adotado aqui em São Paulo, né? Em outros lugares do Brasil aí, agora né? Que tá mudando. E, poxa, como é que separa um cara desse, né? Aí você vai falar, pô, o cara tava com o demônio no corpo, né? Você imagina, e a grande parte da concentração dos disparos, né? Não foi na perna, no braço, foi em centro de massa. Ele tomou tiro no corpo inteiro, mas também na região de massa, né? Ele tomou um tiro de 40, né, no braço, que quebrou o húmero dele. E esse rapaz, ele tava com uma pistola 1911 Colt, né, com 7 tiros, né, e mais cartuchos, né, soltos no bolso. Esse rapaz, ele deu 26 disparos contra a guarnição. Caramba! Né? E ele... É um negócio que parece impossível. Não, impossível. Se você fala isso, é impossível. É quase um Lázaro. Se fosse no Brasil, os policiais iam ser condenados por excesso. Não, mas, cara, é assim que acontece, infelizmente. No caso do Lázaro, não foi diferente aqui, né? Só que esse caso aí foi um caso bastante emblemático, porque ele, tomando disparo de fuzil, acabou a munição da pistola dele, ele carregando manualmente. Cabe 7 munições na pistola. Ele atirou 26 vezes, né? Ou seja, ele carregou 4 vezes. Exatamente. E aí o que acontece, né? Ele tomou um disparo de 5.56 no pé, dilacerou o pé dele, foi o disparo que ele conseguiu, ele soltou a arma, né? E aí a polícia conseguiu chegar nele, né?
E ele lutou para não ser algemado, foi morrer 2 horas depois no hospital. Então, cara, tava com o demônio no corpo. Talvez você não acredite, mas para mim não tem outra explicação. Não tem. É uma coisa fora do comum. Teve um outro caso lá na Geórgia, salvo engano, também nos Estados Unidos, e o nome desse criminoso era Aaron Hong, salvo engano, né? Ele com uma faca, esse vídeo ficou famoso aí na internet, né? Ele tomou vários disparos, são 7 disparos que ele tomou no peito de calibre 40, né? Ele conseguiu levantar, esfaqueou um policial, aí o outro policial foi lá e deu mais 3 ou 4 disparos na cabeça dele, aí ele cessou a agressão, né? Então E pra quem não sabe, o calibre .40, a ocorrência que gerou ele foi uma ocorrência desse tipo, né? Que o pessoal usou 9mm, uma guarnição do FBI. Exatamente. Isso é o famoso caso lá de 11 de abril de 1986, né? É o Miami Shootout, que foi um tiroteio de Miami lá envolvendo 2 criminosos, né? E acho que 8 agentes do FBI, 2, salvo engano, morreram, né? Eu não lembro da história. Tá inclusive no meu artigo, tá né? No seu artigo. Que eu, né, tô meio cansado hoje, né? Mas tá lá, eu lembro a data com perfeição, né? E não lembro se, salvo engano, foram 2 agentes que faleceram. Mas ali foram usados vários calibres, né? Mas você sabe aquela história, né? O erro é meu, eu ponho quem eu quero. Então aí eles falaram, poxa, o problema foi o calibre, que não teve uma transferência de energia e tal. E... Daí que veio o negócio da transferência de energia. Exatamente. O pessoal contava essa história quando estava ensinando pra gente, porque eu peguei a transição, né? Eu tenho a academia em 98, então minha turma foi a primeira turma de oficiais que teve essa transição de ter aula de balística, de sair daquela posição Rivers pra Windsor River, posição sul, isósceles, pronto né? baixo, isósceles. Minha turma a gente pegou essa transição. Então começou a falar nisso. Quando falava do 40, não, 40, porque a gente usava 38. Sim. Né? Todo mundo usava 38. 38 SPL, né? Isso, 38 SPL. No revólver, na Puma, né? Que é aquela... A Puma, puta, eu gostava da... Eu também. Puta, uma delícia, meu. Não tinha o que fazer na hora de abordar alguém com aquilo, né? Que não tinha bandoleira. Não, era meio uma desgraça, né? Mas a gente usava, era o que tinha. E a gente usava o que é MT-12, que era 9mm. A MT-12 era da hora, poxa. Que era macaquinho, o pessoal não gosta não, delícia, mas... 30 tiros, né? 30 tiros. Trabalhava aberto. Puta, uma delícia, cara. Era um negócio de doido. Coisa que o polícia de Instagram não vai conhecer. Não vai conhecer, não, né? Vai conhecer. Mas, e aí o pessoal já falava dessa ocorrência, né? Então, não, é porque aí tenta você, mas viu que o 40 também tinha o mesmo problema. Não, mesmo o problema, gente, pra gente deixar claro aqui, né? Que é um assunto, não tem como a gente esgotar esse assunto aqui. Técnico, né, é muito técnico, né? Às vezes fica enfadonho pra quem não é do ramo, né? Mas o stopping power é algo que ele não existe propriamente dito, né? Para você fazer um tiro de incapacitação, stopping power você tem que analisar o seguinte: é igual incapacitação imediata, tá? E incapacitação imediata você vai conseguir somente em 2 ocasiões, né? Fisicamente possíveis, né? Um tiro entre a 7ª e a 1ª vértebra, né? Ou vice-versa, né? Que vai pegar da C1 a C7 aqui, né? Exatamente. Ou um tiro no bulbo, né? Que é no sistema nervoso central. Que é o tiro do sniper. Exatamente. É um tiro muito preciso que numa ocorrência de confronto armado, né? Onde você tem uma handgun, né? Uma handgun, né? Uma arma curta, né? É muito pouco provável, é um tiro dificílimo de você acertar, né? Então, se você der um tiro que acertar o sistema nervoso central ou qualquer vértebra da C1 a C7, né? Você desliga a tomada na hora, né? O cara, ele apaga instantaneamente, inclusive sem reflexos musculares, né? Então, aí sim você vai ter o stopping power. E esse disparo você pode efetuar com qualquer tipo de munição, né? Até com 22, né, o 380, 44 Magnum, não interessa, né? Agora, quem determina, né, o stopping power propriamente dito, né, é quem na verdade recebe o disparo. Então, a questão da incapacitação, ela depende da biologia de quem recebe o disparo, né? E também do aspecto psicológico, tá? Então são as duas vertentes principais, né? A menos que tenha uma falha, uma questão mecânica, né? Mas os aspectos principais são a biologia e a psicologia, né? A pessoa, ela tá determinada a
fazer a maldade, né? A agressão. É a disposição, a disposição para aquilo. O polícia fala, o sangue dos olhos tá com sangue no mão, o ladrão tá com sangue nos olhos. O cara tá com sangue nos olhos, é difícil. Você tem a questão da raiva, a questão até de psicotrópicos, drogas, enfim, fatores que podem influenciar nessa com que a reação seja mais agressiva e mais difícil de ser contida. Exatamente, né? Isso é importante a gente falar, Alexandre, porque a gente tem que mudar essa cultura. Porque o pessoal que tem a cultura de armamento, de filme, o cara transporta para a realidade a fantasia da ficção. Né? Ele acha que o tiro é um negócio mágico. Você dá um tiro de 12 e o cara voa na parede. Não, poxa. Podia ser assim, né? Mas o cara esquece que pro cara voar pra lá, eu tinha que voar pra cá também. Porque a arma bate lá e bate aqui, pô. Não física, tem como, né? É uma questão, lei de Newton, né? Mas quando a gente esclarece esse tipo de coisa, a gente começa a desmistificar isso. Exatamente. Né? É um assunto técnico, às vezes pode parecer chato, mas é fundamental para as pessoas entenderem, por exemplo, o que aconteceu com o Lázaro. Ah, mas deram não sei quantos tiros, mas ninguém viu a reação. Como é que o cara veio pra cima? O caso lá nos Estados Unidos, né, que voltou pro 9mm. Exatamente. O cara só parou quando pegou um tiro no pé que desfacelou o pé dele e ele não conseguiu mais andar. Não foi uma falha de hemorragia, foi uma falha mecânica. Ele pisava e o pé não tinha sustentação. Exatamente. E aí ele acabou caindo. E o detalhe, né, gente? Você vê, o cara tava tão endiabrado, né? Que ele ainda lutou para não ser algemado. Então, como é que separa um cara desse? São coisas que as pessoas não acreditam que acontece. Não, cara, é absurdo. E a gente vê, uma coisa que eu falo, né? Eu brigo muito com relação a isso daí, né? Arma letal se combate com arma letal, né? O pessoal usa muito a teaser, né, cara? Que é uma ferramenta aí que eu acho importante. Não, né? Excelente, mas não dá. O cara tá com a faca, você tá com a teaser, cara, né? Eu não acho viável, até por a questão dos 7 pés lá, dos 7, né? Não, tem uma ocorrência em São Paulo também, que um cara esfaqueou uma tenente. Sim, eu vi, foi em Mogi, eu acho. Em cima de um viaduto, né? Ela chega a reagir, mas ele ainda consegue chegar nela e cortar. Exatamente. Ela deu muita sorte. Deu muita sorte que você pega na jugular, você imagina. Cortou o pescoço. Cortou, um corte superficial, né? Mas não dá, gente. Infelizmente, né? Tem que sentar o aço mesmo. E outra, não tem essa de tiro na perna, né, cara? Tiro é centro de massa, né? Imagina. Tiro é centro de massa. Só fala isso, quem nunca deu um tiro na vida. Não, cara...